Guys, how are you? Olá, pessoal, como que vocês estão? Estão todos bem? Todos saudáveis? Espero que sim, né? Estamos aqui mais uma vez para uma aulinha de inglês, certo? Today we are going to study, we are going to learn simple past or music, né? Então, hoje nós vamos estar estudando aí, né? Esse simple past, mas dentro de músicas, né? Em língua inglesa. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é compreender as estruturas do Simple Past em músicas em língua inglesa, em músicas de língua inglesa, certo? Quando a gente pensa no Simple Past ou no Past Simple, né? A gente está falando de passado simples, então são ações que ocorreram no passado, né? E finalizaram lá no passado, né? Acabou lá no passado, né? Foram ações encerradas, certo? Esse tempo verbal, ele vai ser motivado por dois tipos de verbo. Então, dentro desse tempo verbal, nós vamos ter verbos regulares e verbos irregulares, certo? Quando a gente estiver falando de estrutura de verbos regulares, nós vamos ter pronome, verbo, ed mais complemento. Então, sempre que verem verbos com sufixo ed, esses verbos são regulares, certo? Então, é muito fácil pegar um verbo regular e transformá-lo em passado, porque você só vai acrescentar o sufixo ed. Diferente dos verbos irregulares, sendo que eles têm uma forma fixa, certo? Então, a gente segue a seguinte estrutura para a forma afirmativa dos verbos regulares. Primeiro pronome, depois verbo, depois o ed, que é acrescentado a esse verbo, depois o complemento, certo? Então, se eu falo I worked yesterday, eu trabalhei ontem, e aí nós temos o ed sendo acrescentado aí como sufixo a esse verbo, tornando esse verbo no passado, certo? Mas aí você quer negar com verbos regulares. O que você vai fazer? Você vai precisar do auxiliar did mais not. Então, aqui, primeiro eu tenho o pronome, né? Depois eu tenho did, depois eu tenho not, depois eu tenho verbo, depois eu tenho complemento. Então, I did not study math last night. Então, eu não estudei matemática, né? Na noite passada. E aí eu preciso do auxiliar para estar negando isso daqui, certo? Então, tem uma frase afirmativa. Você quer negar, você quer tornar aquela frase negativa, você vai acrescentar aí o did mais o not na frente do pronome. Aí você quer perguntar. Para fazer perguntas no passado, a gente sempre vai usar o did, né? Então, você viu perguntas com did, vocês podem ter certeza que essas perguntas estão no passado. Então, para eu formar sentenças interrogativas no passado simples, eu tenho did, mais pronome, mais verbo, mais complemento. Então, did I study math last night? Então, eu estudei matemática na noite passada, sendo assim, eu transformo aqui em interrogativo. Mas aqui nós temos I work, né? I work yesterday, né? Nós temos essa seguinte sentença aqui. Aí, o que acontece? Você quer, né? Você quer transformar isso daqui em uma negativa. Então, você precisa de pronome, né? Depois você precisa do did, depois do not, lembrando que isso aqui pode ser abreviado e pode ficar dessa forma, didn't, né? Depois você precisa do verbo. O verbo é work. Esse verbo vem com ed? Não vem. Para a forma negativa, ele não vem com esse sufixo, né? Então, ele vem na sua forma normal. Por que ele vem na sua forma normal? Porque did já é um auxiliar aí de passado. Então, o did já está indicando que a frase está no passado, né? Então, eu não preciso tá colocando esse ed aqui na forma negativa, assim como na forma interrogativa, certo? Então, feito isso, coloquei aqui na forma negativa. Ah, mas eu quero transformar essa frase na forma interrogativa. O que você precisa? De did, né? E aí você coloca o did. Depois você precisa do pronome, no caso aqui é o I. Depois você precisa do verbo, né? Que é o work. E esse work vem sem o ed. E o restante é o
complemento da frase com pontinho de interrogação. Feito isso, você fez aí a estrutura interrogativa. Então, verbos regulares é muito fácil, você só acrescenta ED. Feito isso, você acrescentou esse sufixo, o verbo já está no passado. Para negar, eu acrescento o quê? Did mais not na frente do pronome, e para interrogar eu começo sempre com did. Então, se eu pergunto para vocês, né? Did you go to a party last night? Então, você foi para a festa na noite passada? Comecei com did e a ação passada, né? Did you make a dinner, né, last night? Então, você fez o jantar na noite passada, né? Did you go to the beach last year? Então, você foi para a praia no ano passado? Então, sempre que eu começar com did, eu estou fazendo perguntas aí no passado. Então, did you watch soap opera last night? Então, você assistiu novela na noite passada? Estou fazendo essas perguntinhas com did, eu estou usando passado, certo? Isso é a estrutura para verbos regulares. Verbos regulares, a gente tem sempre o ED na forma negativa, na forma afirmativa. No caso de verbos irregulares, nós vamos ter uma forma fixa. Não tem como eu ir lá nesse verbo e colocar o ED na forma afirmativa, porque ele vai ter um modelinho pronto e a gente tem que conhecer esse modelinho, se não conhecer, consultar a lista de verbos, certo? Então, wake up, ele vira woke up no passado. Drink vira drunk. Have vira had. Get vira got. Go vira went. Então, são formas fixas, assim como todos os outros verbos irregulares. Se você não conhece, você precisa ter acesso à listinha. Como vai ser formada aqui a estrutura afirmativa com verbos irregulares? Primeiro, pronome, né? Então, eu tenho aqui o pronome I. Depois o verbo, mas o verbo na sua forma fixa, nesse caso aqui é went, e o went é a forma fixa de quê? De go, né? E aí o restante é complemento. Mesma coisa aqui dos verbos regulares, só que no lugar de colocar o ED, você vai colocar o quê? A forma fixa do verbo irregular. Se você não conhece, você vai procurar na listinha de verbos lá, na coluninha do Simple Past, certo? Forma negativa e interrogativa fica da mesma forma dos regulares. Primeiro pronome, depois did mais not, depois verbo normal mais complemento. Então, o verbo ele volta para sua forma normal. Então, isso aqui está went, aqui não vai ficar went, vai virar go. Por que que ele volta para sua forma normal? Porque eu já tenho o auxiliar did aqui que está indicando que esse verbo está no passado. Se esse auxiliar did está indicando que esse verbo está no passado, não precisa ir trazer o went para cá. Mesma coisa na forma interrogativa, que é da mesma forma dos regulares. Então, como que eu formo? Preciso do did, iniciando a pergunta, depois pronome, depois verbo normal. Então, eu não posso vir com went aqui para interrogativa e depois o complemento. Então, did she go to Brazil? Então, ela né, veio para o Brasil. Então, ela foi, na verdade, né, para o Brasil, e aí fiz essa perguntinha aí, a gente já tem aí a estrutura interrogativa dos verbos irregulares. Então, lembrando que forma fixa, somente na forma afirmativa. Quando vem para negativa e interrogativa, o verbo volta para a sua forma normal, porque já tem o auxiliar did indicando que esse verbo está no passado. Então, você está lá no texto, procurando, né, na música, que é o caso que nós vamos analisar. Está procurando os verbos no passado, primeiro vocês vão procurar os regulares. O que são os regulares? Os verbos que têm ED. Depois pode procurar os irregulares, né? Vai procurando aí pelos que você já conhece e pelos que você não conhece, você pode estar aí consultando a listinha de verbos, certo? Viu? O did também é marca de passado simples, né? O did, ele vem aí juntamente com a forma negativa e interrogativa, certo? Então, aqui nós temos alguns verbozinhos, né? Bastante aí importantes. Então, nós temos os regulares aí, né? No meio desses verbos, né? Então, os regulares sempre terminam em ED, danced, played, liked, né? Então, todos esses aí são regulares. Os demais são
irregulares, né? Went, read, wrote, could, came, bought. Então, went ali, irregular de go, né? Read é irregular de read, wrote é irregular aí de write, né? O could é irregular de could, o came é irregular de come, o bought é irregular de buy, né? Então, esses aqui são os irregulares. Lembrando que os irregulares têm uma forma fixa, não tem como eu ir lá e acrescentar o ED, certo? Aqui nós temos o bichinho dançando, é um verbo regular, então se é regular eu vou lá e acrescento ED para transformar no passado. Agora o sing já é irregular. Quando a gente for procurar na listinha, a gente vai ver que o irregular dele é o sang, né? Então, feito isso, eu já altero aí na forma afirmativa. Formas negativa e interrogativa, o verbo tem que vir na sua forma normal, certo? O ought é um verbo regular, regulares eu acrescento ED, então vai ficar watched, né? It é um verbo irregular, se é irregular, se eu não sei, eu preciso procurar na listinha. E quando eu procuro na listinha, eu vejo que a forma irregular dele é ate no passado, certo? Aqui nós temos, né, o smile, que é também regular, e o laugh, né, que também é regular. E a gente faz o que com os regulares? Acrescenta ED, né? Então, o laugh, ele que é a risada, né? O morto de rir. E o smile, que é o sorriso, aí o sorriso mais tranquilo, né? Então, os dois são regulares e para verbos regulares a gente acrescenta ED. O play também regular, vira played, né? Temos outros aqui, started, played, wanted, rained, né? Então, todos esses aí são regulares. E para verbos regulares, a gente acrescenta aí o ED como sufixo. Feito isso, o verbo já está no passado. Aqui temos outros também, né? Outros verbinhos aí regulares. E é muito tranquilo fazer os regulares. Aqui nós temos alguns irregulares, né? O could take vira a mesma coisa, né? Could, write vira wrote, o go vira went, o do que vira did, o read que vira read, né? Ou o read que vira read. Aqui nós temos também o verbo aí dormir, né? Que também é irregular, tem a forma fixa, então sleep vira slept, né? Então, feito isso aí, já tem a forminha irregular. Então, he bought a new car last year, né? Então, ele comprou um novo carro aí no ano passado. E nós temos um bonequinho, né? Que provavelmente ele está cozinhando. O verbo cozinhar é irregular ou é regular. E para os regulares a gente acrescenta o ED, né? Então, eu posso falar aí he cooked, né? E aí, feito isso, eu já coloquei aí o verbinho no passado. Nós temos as sentenças interrogativas e negativas, eu preciso do auxiliar did, or, né? Aí eu preciso do not na forma negativa. Então, did you eat my food? Então, você comeu minha comida, né? Oh, no, I didn't eat your food, né? Então, eu não comi. E aí, para negar, eu preciso do auxiliar did mais o not, no caso ali tá abreviado, certo? Aqui nós temos uma pergunta, quando eu pergunto com did, vocês podem dar short answers, né? Que são respostas curtas, então vocês podem responder yes, I did ou no, I didn't, né? Então, eu perguntei lá para vocês, né? Did you go at the Park Piranga last Friday, né? Então, você foi lá para o Parque Piranga na última sexta? E aí você me responde yes, I did ou no, I didn't, né? E são respostas curtas aí para o passado simples. Viu o did aí dentro de construções, dentro de músicas, dentro de textos, nós vamos ter aí essas construções sendo feitas no passado, certo? Então, aqui nós temos o simple past, né? Então, para verbos terminados em Y, vou acrescentar aí normalzinho, né? O ED, assim como todos os outros. Mas para verbos terminados em Y e antes desse Y eu tenho uma consoante, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o Y e vou acrescentar IED. Então, no caso do study, vira studied, né? No caso ali do shopped, que vira shopped, né? Terminou em consoante, vogal, consoante. Quando a palavra termina em consoante, vogal, consoante, você dobra a última letra e vai acrescentar o ED para formar aí o verbo
no passado para o caso aí dos regulares, que acrescenta o ED. Então, essas aí são as regrinhas de aplicação do uso do ED. Aqui nós temos algumas sentenças. I played soccer yesterday, né? Então, eu joguei aí ontem, né? Joguei bola aí ontem, mas eu não estudei, né? Então, I did not study yesterday. Então, eu não estudei. E aí tem a abreviação ali do did not, que pode virar didn't, né? Did you study for English exam? Então, você estudou para o exame? E aí você pode responder com short answers, né? Yes, I did, ou no, I didn't, ou no, I did not, né? E a forma sem estar abreviada. Aqui nós temos os verbos irregulares, alguns, né? Sleep, que vira slept, write, que vira wrote, swim, que vira swam, né? Então, aqui eu trouxe uma música, né? Nós temos que analisar ela rapidamente, porque o tempo é curto e a gente precisa encontrar aqui os verbos que estão no passado dentro dessa música, que é o objetivo da nossa aula de hoje. Pegar uma música, qualquer música que vocês pegarem, vocês conseguirem reconhecer pelo menos, né, os verbos aí regulares. É muito fácil de reconhecer os verbos regulares, porque esses verbos estão com ED. Então, ao olharem para a música, né, o nome da música é Cry, da Mandy Moore, né? Então, a música fala assim, ó. I will always remember it always late afternoon. It lasted forever and then so soon, né? You were all by yourself, staring up at a dark gray sky. I was changed in places no one will find, né? All your feelings so deep inside. It was there that I realized, né? That forever was in your eyes. The moment I saw you cry, moment that I saw you cry. Então, aqui tá falando o seguinte, né? Eu sempre me lembro, né? Então, tá falando aqui, eu sempre me lembro. Quando eu falo esse sempre me lembro, aqui a gente não reconhece nenhuma situação aí no passado, né? Tá impessoal aí, então a gente ainda não reconheceu, né? Aí, quando ela fala it always late afternoon, né? Ela fala assim, era um fim de tarde, né? E lasted forever, né? Durou para sempre. Então, esse durou aqui a gente já reconhece que é um verbo no passado. Por quê? Porque tem a presença aí do ED e é um verbo regular, né? Então, a gente já reconheceu um verbinho ali que é o lasted, né? And ended so soon. Então, o que que ela fala? Então, acabou assim muito cedo, acabou muito breve, né? Esse acabou também está no passado, a gente consegue reconhecer porque tem a presença de ED. Então, perceba que os regulares são muito fáceis de encontrar aí. Aí ela fala, you were all by yourself, né? Então, aqui a gente não consegue encontrar nada, porque aí a gente tem o were, mas esse were aí é o verbo to be no passado, mas o que nós estamos procurando aqui mesmo é o passado simples. Então, esse daqui não entra. Então, eu me sinto sozinho. Staring up at a dark gray sky, né? Então, olhando para o quê? Para um céu escuro e cinza. Aí ela vem e fala, I was changed. Quando ela fala, I was changed, ela fala, eu vim mudando, né? Eu vim mudando e esse mudando está no passado e a gente reconhece pelo uso do ED. Então, percebam que a gente consegue reconhecer aí esse simple past pelo uso do ED. In places no one will find, né? Então, ela fala assim, nos lugares, né? Nos lugares onde eu não encontrei ninguém, né? Nos lugares onde ninguém encontrará, na verdade, né? All your feelings so deep inside, né? Então, o que está falando aqui? De todos os sentimentos, o quê?
profundos, né? De todos os sentimentos profundos, bem no fundo. Então, aqui a gente ainda não reconhece. Agora, a próxima. It always there that I realized, né? E o que está falando aqui? Foi isso, né, que eu percebi. Realized é um falso cognato. A gente pensa que é realizou, mas não é realizou, é um falso cognato. Então, não confunda esse verbinho aí. Então, eu percebi mesmo, entendi, né? Então, foi aí que eu percebi, foi aí que eu entendi. That forever was in your eyes, né? Isso que para sempre estava em seus olhos. The moment I saw you cry. Então, o momento que eu vi você chorar, o momento que eu vi você chorar. E ela repete isso. Aí ela fala, it always late in September, né? Então, o que ela está falando aqui? No final de setembro, and I've seen you before, né? And where? Aqui a gente também não consegue reconhecer nenhum, vou passar um pouco mais rápido. You were always the cold one. Também aqui a gente não consegue. Quando a gente volta para cá, a gente tem o sol lá. Esse sol é o quê? O momento em que eu vi você chorar. Então, esse ver aqui, ele não é um verbo regular, perceba que não tem a forma fixa, né? Não tem essa forma fixa, mas não tem o uso do ED, mas eu tenho uma forma fixa aí, que é a presença desse sol aí, que é a forma fixa do si, certo? Então, a gente passa um pouquinho lá para baixo, a gente tem I wanted to hold you, né? Então, eu queria abraçar você. Então, esse queria aí também a gente reconhece pelo uso do ED. Aí, novamente, I wanted to make it go away, né? Eu queria, né, fazer isso, ir embora. I want to know you, eu queria conhecer você. I want to make your everything, né? Eu queria, né, fazer todas as coisas, né? E aí volta novamente, queria fazer todas as coisas, e lá embaixo I wanted you know, I wanted you know, o verbo aí também no passado, certo? Então, é muito fácil reconhecer os verbos no passado simples, por quê? Porque a gente reconhece aí pelo uso do ED. O mais complicado é os irregulares. Mas os irregulares aqui, no caso dessa música, só tem um. Então, vocês precisam aí ter o contato aí maior com a lista, tá pegando esses verbinhos para poder tá identificando aí o uso desse passado em textos e em músicas aí que vocês tiverem contato, certo? Aí, no mais, pessoal, se tiverem alguma dúvida desse tempo verbal, vocês podem entrar em contato diretamente comigo, certo? Então, bye, bye, né? See you next week. Então, até a próxima semana aí. Estamos juntos.